gente, adivinha quem voltou depois de 1000 anos? Eu falei que eu ia postar com mais frequência, né, e no fim eu sumi, desculpa, que eu realmente estava sem tempo. Gravar vídeo no canal leva um tempo. Hoje em dia eu gravo bem mais pro TikTok, porque é mais dinâmico, é mais rápido. Aliás, se vocês quiserem me seguir, tá aqui o meu nome de usuário, eu posto com mais frequência por lá. Mas vamos ao que interessa, eu infernizei vocês com esse filme, acho que desde 2019 aqui no canal. Finalmente, né, o filme estreou, consegui assistir, tenho muita coisa pra falar, né, mas antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que a gente vai ter muita coisa pra falar. Vamos lá? Solta a vinheta. E hoje a gente fala desse filme incrível da A24, que é The Green Knight, ou Cavaleiro Verde, estrelado pelo Dev Patel. Tava muito ansiosa por esse filme, então esperem muitos spoilers nesse vídeo. Já deixo logo no começo aviso de spoiler, porque o vídeo inteiro vai ser totalmente recheado de spoilers, tenho muita coisa pra falar, então vamos lá. Aliás, antes de tudo, essa aqui é a minha edição original, ó, da Pinguim do Cavaleiro Verde, né, Sir Gawain and the Green Knight. É da Penguin Books. Esse livro ele é bem antigo, ele é de 1972. Essa é a versão mais antiga que eu tenho. Vocês podem ver que as páginas são até bem amareladas. O inglês é extremamente arcaico porque é o inglês original da época em que foi escrito. Então é muito difícil entender, muito difícil. Independente de você ser fluente em inglês ou não, isso aqui é inglês arcaico misturado com o inglês falado na Irlanda, com o inglês falado na Escócia. É muito difícil de entender, mas eu sou completamente apaixonada. Logo no começo do filme a gente já percebe muitas mudanças, né? Como, por exemplo, a própria mãe do Gawain, né? No caso do filme, ela é a Morgan Le Fay, né? A bruxa. No livro, a mãe dele é só, tipo, sei lá, irmã do Arthur, mas ela não é ninguém assim tão importante, ela é só irmã do Arthur. Mas no filme ela é a feiticeira Morgan Le Fay, que é extremamente poderosa. E logo nesse início do filme a gente vê que ela é a responsável por summonar o Cavaleiro Verde. Isso é uma mudança totalmente enorme da história inteira, porque o Cavaleiro Verde do conto, ele é um ser que ele aparece justamente na noite de Natal e tem raízes religiosas voltadas mais ao cristianismo, né, do que ao paganismo. Então eu achei muito legal que subverteram a história e trouxeram a Morgan, né, trazer a vida do Cavaleiro Verde bem na noite de Natal. Eu amei como o David Lowery trouxe um aspecto de divindade pro rei Arthur e pra rainha, porque aquelas coroas, né, que eles usam tem bem aquele aspecto de pinturas tipo antigas, espanholas, sabe, com auréola, parece auréola de anjos, né, porque isso é bem real. Na época da realeza, teoricamente na época em que Arthur existiu, a gente sabe que isso é lenda, mas durante aquele período o cristianismo ele estava muito em alta e dominando demais a Europa. Então eu acho interessante porque realmente a realeza era vista como divindade, os reis e rainhas eram vistos como alguém não humano, alguém acima de todo e qualquer humano. Então muito legal esse toque até dos relicários na roupa, eu adorei. Esse Gawain do filme, né, interpretado de forma assim brilhante pelo Dev Patel, ele não é tão diferente assim quanto o Gawain do livro, porém tem algumas diferenças essenciais. Ele também é amado por toda a cidade, assim, né, como no conto, só que aqui ele subverte algumas coisas, porque ele não é bondoso, né, totalmente ou corajoso, ele é super covardão. A gente já logo vê ele no bordel, coisas que o Gawain do livro, né, do conto, ele não faz, porque toda a história do Gawain é ter a primeira experiência. Lá pra frente, depois a gente vai abordar isso, mas gostei que eles mudaram no filme, né, esse aspecto, que ele já tinha, né, uma ficante aí, um interesse amoroso que não existia no livro, que é interpretada pela Alicia Vikander também, adorei a personagem nova. Enfim, isso já mostra que esse Gawain já é um pouquinho diferente, mais maduro um pouco do que o do livro, né, em si. Eu não vou explorar muito a cena da Távola em geral, porque ela é uma cópia direta do livro, não mudaram quase nada. Tem o discurso do rei, tem a aparição do Cavaleiro Verde. Nesse momento eles foram extremamente fiéis ao conto original, então eu não vou me repetir porque eu já falei do conto antes. Se vocês quiserem saber mais,
cliquem aqui nesse vídeo, acho que vai aparecer aqui ou aqui. Depois vocês deem uma olhada que eu exploro bem todas as nuances do conto, mas não vou explorar essa parte porque é bem igual ao livro, a gente vai falar do que é diferente. Amei o toque da raposa aparecendo durante, né, a jornada do Gawain. A raposa, né, na mitologia, principalmente relacionada ao rei Arthur e medieval, ela é extremamente importante porque ela é um símbolo de traição. No conto ela também é um símbolo de traição. E no filme, por mais que ela pareça amiga, né, a gente percebe que ela também tá ali pra mostrar a traição. E eu não sei se foi intencional, tá, gente? Isso já é, né, uma teoria minha. Eu acredito que o personagem do Barry Keoghan, que é o ladrão lá, né, eu acredito que ele é a raposa. A raposa, ela aparece um pouquinho antes do Barry, né, ela tá guiando o caminho, né, do Gawain, né, em busca da tal da Capela Verde. Mas eu senti que não apenas o Barry fez uma analogia, né, à raposa, como ele era a própria raposa. Inclusive eu não me espantaria se ele tivesse sido o ator que fez a voz da raposa também. Eu não vi a ficha de personagem geral, não sei, mas eu senti que o Barry estava lá para representar a traição. E a gente vê essa traição no momento em que aparece o Barry. Eu achei isso sensacional. Eles mudaram a primeira aparição da raposa, que no conto não é assim, mas eu adorei esse toque, foi muito legal. Mais uma mudança que eu adorei, né, do filme foi o fato do David trazer a lenda da Saint Winifred de Gales, né? Esse conto é mais um tradicional em inglês, não tem nada a ver com o Cavaleiro Verde, não tem nada a ver com Sir Gawain, mas os dois contos são extremamente relacionados à religiosidade na Europa, principalmente na era medieval. Foi muito interessante trazer e agora eu vou falar um pouquinho sobre esse conto que também é tão legal quanto o do Sir Gawain para vocês. A lenda da Santa Winifred de Gales é mais uma lenda extremamente importante, né, da história britânica. É baseada em fatos reais, né? A gente vê até onde, né, vão esses fatos reais, mas é uma história que aconteceu de verdade no ano de 630, quando Winifred, né, uma mulher, né, europeia, ela foi capturada por um príncipe, né? E esse príncipe chamado Caradoc, ele raptou, né, a Winifred, e ele era muito mau. Ao invés de dar amor pra ela, sei lá o que, ele literalmente mata ela, ele corta a cabeça dela e joga a cabeça dela num rio. Ela nunca é encontrada. Porém é aí que tem o twist dessa lenda, a gente tá falando de religiosidade, né? Agora, pegando os aspectos religiosos dessa lenda, o tio da Winifred, que é o Sant Beno, ele aparece, né, ele surge da igreja e ele vai até esse lago, ele encontra a cabeça da sobrinha, e ele opera um milagre, ele traz a menina de volta à vida, colocando a cabeça dela de volta no corpo, né? E o que acontece com o Caradoc, que é lá o príncipe, ele é engolido pela terra. Essa lenda é tão importante, né, para os britânicos em geral, que até hoje as pessoas fazem esse caminho da Winifred, porque diz a lenda que as águas do lago da Winifred são milagrosas e podem operar milagres nas pessoas. Ainda falando da cena da Winifred, que foi super legal, adorei que o David trouxe isso, né? Mostra que ele fez a lição de casa sobre a mitologia inteira britânica. Mas outra coisa legal nessa cena foi enquanto o Sir Gawain se joga, né, no lago e fica vermelho. Assim como a gente viu logo na cena do começo, isso mostra que o Merlin tá sempre do lado dele, né, querendo ou não, e é ele que mostra a localização do esqueleto. Eu achei um toque legal de toda vez que o Merlin faz magia, a cena fica vermelha, achei muito legal isso. Sobre o ritmo, eu sabia que o filme ia ser lento, porque o David Lowery adora uma lentidão. Quem assistiu outro filme dele, que é a Ghost Story, também da A24, com certeza já percebeu que ele adora uma coisa arrastada e devagar. Eu tava esperando isso, então eu não me decepcionei. Então se você pretende assistir, já se prepara, porque é um filme lento sim, mas eu acho que é uma lentidão necessária para você absorver toda a lenda. No geral, eu gostei muito que o diretor trouxe vários elementos essenciais do conto, mesmo que ele tenha mudado várias coisas do conto original, né? Ele ainda assim se manteve fiel a partes principais que eram extremamente importantes, por isso eu gostei. No geral, eu acredito que as mudanças trouxeram uma boa riqueza para a história, mas tem algumas mudanças que eu não curti. Uma delas foi a mudança do relacionamento entre o Lord, né, Bertilac,
e o Sir Gawain. Bertilac é o nome dele, pra quem não sabia, tá? O filme não fala, mas o nome original do conto é Lord Bertilac e a esposa dele, que é a Lady Bertilac. O filme pecou nessa hora, né, em não mostrar as nuances amorosas entre o Lord e o Sir Gawain, porque a história original é justamente sobre isso, é sobre a autodescoberta do Sir Gawain. Autodescoberta dele para a vida adulta, autodescoberta sobre a honra, sobre a sexualidade, sobre a personalidade do personagem. Tudo isso é intrínseco do personagem, então eu acho que cortar esse aspecto do relacionamento dos dois ficou, sei lá, deixou um pouco a desejar. E também fazer o Bertilac beijar o Gawain à força aqui nessa cena eu achei um pouco too much. Corta totalmente o significado do Bertilac no conto original. Ele era para ser o símbolo da honra, do respeito, né, e principalmente do amor, só que isso mostra, tipo, ficou meio esquisita a cena, sabe? Pra quem não conhecia a lenda, o jogo não ficou claro de que tudo que o Gawain ganhasse lá dentro ele tinha que devolver, ou seja, se ele ganhou um beijo da Lady, ele tinha que dar um beijo no Bertilac. Se a Lady fez lá as coisas com ele teria que ter feito a mesma coisa com o Lord, e ele não fez. Esse aspecto foi mudado, então o jogo não ficou muito claro, e aquele beijo ficou ainda mais jogado, porque não existe o contexto dos outros beijos que eles trocam, e as pessoas que não leram não sabem que esse beijo faz parte, né, de toda a troca, e esse beijo ele é consensual no livro, o que não é no filme, o que no filme foi arrancado à força. Isso eu achei too much, eu achei desnecessário, eles poderiam ter ido um pouco mais pelo livro mesmo. Enfim, esse beijo do Lord realmente sem o contexto fica completamente confuso e jogado no ar. Por isso que eu digo que os jogos, né, a brincadeira entre os três é extremamente importante para quem está assistindo entender todo esse contexto. Sem a brincadeira, tipo, acontecer em geral, tipo, o Lord traz alguma coisa, a Sir Gawain devolve, a Lady dá outra. Sem essa dinâmica ficou um pouco estranho. E outra coisa que ficou estranha é que, né, a Alicia Vikander faz a Lady, achei a cena deles legal, só que ficou muito parecendo que aquela cena do cinto aconteceu com a mãe dele, porque foi a mãe dele que fez o cinto, a Morgan. E no livro, a Lady Bertilac é a Morgan disfarçada, e a Morgan, lembrando, não é mãe dele no livro, a Morgan é só uma bruxa. Então eu acho que ficou esquisito, né, a Morgan com o cinto que a mãe fez pra ele, ela fazendo aquelas coisas ali. Eu senti umas vibes meio assim, sabe, Sweet Home Alabama, achei meio... foi meio assim, entendeu? Acho que foi proposital, mas eu achei bem estranho. Outra coisa que o filme deveria ter deixado claro é que o Lord, né, Bertilac e o Cavaleiro Verde são a mesma pessoa. A gente tem algumas nuances, né, no filme. Por exemplo, a gente vê uma idosa com o olho tampado, né, na casa do Lorde, e a gente sabe que a mãe, né, dele, a Morgan, quando vai fazer aquela performance para trazer o Cavaleiro Verde, ela também tapa o olho. O que diz que bruxas não podem olhar diretamente pro Cavaleiro Verde. Isso já dá indício de que aquela mulher ali é uma bruxa e de que aquele é o Cavaleiro Verde. Mas a pessoa tem que estar prestando muita atenção para entender isso, porque o ator também que faz o Cavaleiro Verde não é o mesmo que faz o Lord Bertilac. No caso, o Lord Bertilac é interpretado pelo Joe Egerton e o Cavaleiro Verde é interpretado pelo Rolf Ineson, que é inclusive a bruxa da A24 também. Acho que se tivesse deixado nítido que os dois são o mesmo personagem, pelo menos no conto, tudo ficaria mais claro, tipo, desde a história do Lord sabendo quem o Gawain é. Claro que todo mundo sabe quem ele é, né, dos cavaleiros em geral, mas tudo no diálogo do Lord Bertilac dá a entender de que ele conhece muito mais, né, o Gawain, além do que uma pessoa casual que conhece. Parece que ele já viu ele antes. Isso dá indícios de que é o Cavaleiro Verde. Na própria cena também final, que o Cavaleiro Verde tá lá dormindo, a gente vê uns reflexos, né, do rosto de alguém. Isso eu não tinha reparado, isso foi falado, eu não lembro agora quem falou isso pra mim, mas foi no grupo, né, de cinema do Dia Cinefilia. Eu não tinha reparado nesse reflexo do rosto, eu reassisti, né, realmente tem um reflexo, mas tem que estar prestando muita atenção pra entender que ele é
o Lorde, não dá pra saber que é o Lorde pelo reflexo, mas enfim, pra quem não sabia, no conto os dois são o mesmo personagem. Seria muito importante pra fazer um plot twist ainda maior, né? Nem teve tanto plot twist, aliás, no filme, mas esse seria um plot twist legal, né? A história do Cavaleiro Verde, que na verdade era o tal do Lorde que era extremamente amigável com o Gawain. Isso mostraria que eram vários testes, né, que o Gawain estava passando, além de passar frio, passar fome. Eu acho que seria muito importante ele ter trazido esse lado. Eu gosto de acreditar que a cena dos cogumelos do filme foi uma homenagem a outro filme clássico extremamente importante em inglês que se chama A Field in England. É um filme daqueles que você fala, putz, é filme de cinéfilo, mas eu vivo falando desse filme em vários grupos de cinema, inclusive eu tô no grupo da A24 do Facebook, eu tô no Dia Cinefilia, já falei desse filme lá, e assim, recomendo pra quem é cinéfilo, tá? Porque realmente tem muitas nuances, mas eu achei incrível que ele trouxe essa cena, né, das visões, os gigantes e do Gawain comendo cogumelo. Essa cena não existe no livro, né? Então eu achei muito legal e achei uma ótima homenagem. Isso mostra que o David Lowery realmente fez a pesquisa dele e ele está trazendo vários símbolos e mensagens em homenagem à história britânica em geral. Isso é muito legal. Recomendo esse filme também pra vocês. A cena final realmente destoou muito do conto, né? A gente vê o Gawain, ele chega na Capela Verde, ele vê o Cavaleiro Verde lá dormindo. Ele não tira, né, inicialmente o cinto, ele fica com o cinto. Só que ele tem uma visão dele no futuro se tornando rei, né? Ele tem uma filha com uma outra mulher, que não era aquela interpretada pela Alicia Vikander. Não tira, né, o cinto de jeito nenhum. Só que nos últimos segundos do filme, pela primeira vez na história inteira, né, do filme, o Sir Gawain finalmente tem um momento de coragem. Ele tira a cinta que protegeria ele, né, do golpe do Cavaleiro Verde. Nessa parte eu preciso explicar o conto de verdade do livro, né, porque eu não falei o final que eu disse que ia ser spoiler no outro vídeo, e agora a gente vai falar desse spoiler. No livro, o Cavaleiro Verde, ele ataca sim o pescoço do Gawain, só que o Gawain não tira a faixa, né, e o Cavaleiro Verde ele ataca a cabeça, só que ele só dá um coice assim, ele dá um toquinho com o machado pra deixar uma marca mesmo no pescoço do Gawain. Nessa hora no conto, ele revela, né, o Cavaleiro Verde revela ser o Lord Bertilac o tempo todo, ele se transforma e ele fala, né, pro Gawain, parabéns, você passou no teste. Só que o Gawain sabe que ele não passou no teste, porque no livro ele foi mentiroso, ele não deu a faixa que a Lady deu pra ele, né, pro Lorde, como deveria ser a troca de presentes, né, e ele não tira a faixa, ou seja, se ele não tira a faixa, ele não confia no Cavaleiro Verde. E essa é a maior prova de que ele falhou o teste dele. Porque, pra quem não lembra, orgulho é um dos 7 pecados capitais. E o Cavaleiro, ele quer que o Gawain perca o orgulho e que ele seja um homem honrado, um cavaleiro mesmo. E ele não consegue. E assim, né, toda a história é honra, né, mas não orgulho. E o Gawain é muito orgulhoso. No final, né, depois de desferir o golpe, o Lorde chama o Gawain pra vir pro palácio, né, todo feliz. Ah, você passou no teste, vamos passar lá a noite juntos, vamos fazer um banquete, né, eu, minha esposa, você. É engraçado falando assim, porque é bem o Lord Bertilac e a Lady Bertilac no livro são bem aquela história de tipo assim, né, casal procura um unicórnio. É literalmente isso, que é um casal que procura justamente esse cara, né, que é o Gawain. Eu acho muito engraçado traçar esse paralelo. Mas, obviamente, que o Gawain não quer, né, ele não quer, porque ele ficou decepcionado com ele mesmo, envergonhado, porque ele foi covarde o tempo todo. Ele não tirou a faixa. Então, no livro, ele simplesmente, tipo, nem olha pra trás, ele, ah, tá bom. Ele nem olha pra trás, vai embora e nunca mais vê o Lorde, também nunca mais vê o Cavaleiro Verde. Ele volta, né, pro palácio, Rei Arthur orgulhoso, a tia dele orgulhosa. Só que ele é obrigado, né, a viver com essa mentira de que ele não derrotou o Cavaleiro Verde. E, inclusive, ele foi extremamente covarde. No final do livro mesmo, ele fica com a faixa verde, ele nunca tira a faixa verde do corpo, como símbolo da vergonha dele. Do dia em que ele não foi corajoso, o dia que ele foi covarde e que a honra dele foi por água abaixo porque ele preferiu ser orgulhoso e ter poder
né, do que admitir o erro. Essa é a moral da história. O final do filme muda um pouco isso, porque, né, passado o teste, o Gawain do filme ele tira a cinta, né, e aí o cavaleiro fala, bom, agora vamos cortar sua cabeça. E o filme acaba aí. Você não sabe se a cabeça dele foi cortada ou não, você não sabe se ele foi embora, que nem no conto. Esse final é extremamente aberto, então eu acho que o David ele deixou propositalmente esse final pro telespectador, né, pra quem tá assistindo escolher. Então me diz você, se você assistiu o filme, o que você acha? Ele morreu? Ele perdeu a cabeça? Ou ele tá vivo ainda? Coloque aqui nos comentários o que você achou. Eu amei o filme, tava muito ansiosa. A minha nota pro filme é 9,5. E enfim, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!